Generosidade é contagiosa. Muito bem-vindo a esse tempo de devocional da Comunidade do Redentor. Nós queremos falar sobre a generosidade que vem de uma vida de fé, de uma vida contente em Deus, de uma vida satisfeita em Deus. E nós vamos respaldar essa reflexão em 2 Coríntios capítulo 9. Queridos, eu acho que é muito precioso a gente entender a natureza da generosidade e o que Deus está nos chamando a generosidade. Eu nunca esqueço que a maioria dos empresários tem um mote, tem um princípio: dinheiro faz dinheiro. E toda pessoa que é empresário dificilmente deixa o dinheiro parado, está sempre vendo um outro modo de investir e fazer mais dinheiro. Mas é interessante que na lógica da fé, generosidade faz dinheiro. Interessante que Deus multiplica os nossos recursos para que a gente possa ser abençoador, para que a gente possa prover para outras pessoas, para cenários que às vezes a gente vê que passam por muita dificuldade. Eu conheci um empresário que estava vivenciando isso. E ele, na verdade, discerniu que ele queria ser empresário, porque ele entendia que Deus ia dar recursos ilimitados para ele investir no reino de Deus. E o testemunho dele foi que chegaram meses que ele investiu 60% dos seus ganhos para o reino de Deus. Porque generosidade gera dinheiro, gera recursos, e recursos abençoam as pessoas. A gente não deve ter medo do dinheiro. Claro que a gente não deve amar o dinheiro, pertencer ao dinheiro e fazer do dinheiro o nosso Senhor, mas o dinheiro é um ótimo servo para aquelas pessoas que são bons mordomos, fiéis mordomos. Deus multiplica os recursos para abençoar as pessoas à nossa volta. Eu quero trazer algumas verdades, algumas reflexões a partir dos versos 10 a 15. A palavra do Senhor diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A palavra de Deus diz: Ele multiplicará a semente de quem semeia. Ele vai multiplicar os recursos para que a generosidade se multiplique. É o que a palavra do Senhor aqui está dizendo a nós. Segundo, seremos enriquecidos de todas as formas, para que possamos ser generosos. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Maravilhosa graça de Deus. E a generosidade nos coloca em um ciclo virtuoso. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Graças a Deus por seu dom indescritível. A generosidade nos coloca em um ciclo virtuoso, onde pessoas são impactadas com a generosidade e elas passam a exercer essa generosidade com um pouco que elas têm. Eu fico impressionado com a maneira graciosa que Deus age nas nossas vidas, nos dando recursos para que a gente possa abençoar. Os recursos não são simplesmente para o nosso bem-estar e conforto. Os recursos não são para nós acumularmos. Os recursos são para nós multiplicarmos em generosidade as pessoas. Eu lembro de uma história, uma pessoa muito querida, muito pobre, muito humilde. E ela disse para mim: sabe, Bruno, tem uma pessoa que limpa a calçada, limpa a rua na frente da minha casa. Ela morava numa região muito humilde de Porto Alegre. E ela disse: sabe, Bruno, quando eu vejo ela, encontro ela, eu convido ela para entrar, os dias calor, Porto Alegre, verão de Porto Alegre, e eu dou um copo de água. Quando eu tenho, eu dou um pão para ela com manteiga, e quando eu tenho mortadela, eu dou um pão com manteiga e mortadela.
E eu pensei, uau, a pessoa tem tão pouco, mas ela é tão generosa com o pouco que Deus dá para ela. Aquilo que nós temos não é simplesmente para acumular, aquilo que nós temos é para multiplicar em generosidade. Que Deus nos agracie com essa verdade também nesse tempo de pandemia. Amém.